Amém. Muito bem, vamos lá. Pronto. Esse é o estudo desta manhã. Para a glória de Deus, já chegamos ao capítulo 49 do livro Lar Adventista. E só para que vocês se situem, nós já estamos no nosso 92º dia das madrugadas de oração. Amém ou não amém? Amém. 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 Glória a Deus. Eu já estou ansiosa pelo próximo livro. É, Eu nem daqui, gosto de ler. daqui 8 dias completaremos 100 dias, 100 madrugadas de oração com esse projeto. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, né? Muito bem, glória a Deus, Deus seja eternamente louvado. Capítulo 49 do livro O Lar Adventista, Auxiliadores da Mãe. Filhos, participantes do lar e da sociedade. Diz assim, ó, um minutinho. Pronto. Tanto as crianças como os pais têm importantes deveres a cumprir no lar. Deve-se lhes ensinar que constituem uma parte da organização do lar. As crianças constituem esta parte. Elas são alimentadas, vestidas, amadas e cuidadas, e devem corresponder a esses muitos favores, assumindo a parte que lhes cabe nas responsabilidades de casa, do lar, né? E trazendo toda a felicidade possível à família da qual são membros. Ensine cada mãe a seus filhos que eles são membros da sociedade da família e devem levar sua parte de responsabilidade nessa sociedade. Cada membro da família deve levar sua responsabilidade tão fielmente como os membros da igreja levam as responsabilidades das relações da igreja. Sejam os filhos informados que estão ajudando papai e mamãe ao fazerem pequenos recados. Dá-lhes algum trabalho para que vos faça, e diz-lhes que mais tarde terão tempo para brincar. Percebeu? Isso aqui é uma ordem de Cristo para mim e para vocês, para que nós possamos ensinar os nossos filhos que existe dentro de casa deveres, atividades que eles precisam fazer. E por que que eles precisam fazer? Porque o texto vai nos dizer que eles precisam entender que eles são alimentados, são vestidos, são amados e são cuidados. E é preciso que haja, que eles correspondam, né, a esses favores que nós fazemos a eles. Mesmo sendo pais e amando nossos filhos, nós precisamos colocar na cabeça deles que eles estão recebendo alguns benefícios da nossa paternidade ou maternidade, na nossa criação, e eles precisam retribuir de alguma forma. E como é que eles fazem isso? Ajudando no lar, ajudando na família. E com certeza isso vai ajudar também eles no crescimento, no fortalecimento da mental de cada criança, né? Então, olha só, pais e filhos têm obrigações. Os pais estão sob a obrigação de alimentar, divertir, de educar seus filhos, e estes de servir a seus pais com alegria e fervente fidelidade. Quando os filhos deixam de sentir a obrigação de partilhar com seus pais trabalhos e encargos, como se sentiriam então a seus pais se seus pais deixassem de sentir sua obrigação de cuidar deles? Olha só que interessante, né? Uma pergunta. Assim como os pais têm a obrigação de cuidar dos seus filhos, e os filhos também têm a obrigação de cuidar das coisas de casa, né? De ajudar nos afazeres de casa, e alguns podem dizer, não, mas eu não tenho essa obrigação. E como seria se caso os pais dissessem também, eu não tenho a obrigação de te sustentar? Seria esquisito, não? É uma família meio complicada. Aqui diz assim, ó, deixando de cumprir os deveres que recaem sobre eles, de serem úteis a seus pais, de aliviar-lhes as cargas, fazendo que possa ser desagradável e trabalhoso, os filhos perdem a oportunidade de obter a mais valiosa educação que os capacitaria para a prestatividade futura. Deus deseja que os filhos de todos os crentes sejam ensinados, desde os mais tenros anos, a partilhar dos trabalhos que os pais têm no cuidado por eles. É-lhes dada no lar uma parte para seu dormitório e o direito a um lugar à mesa da família. Deus exige que os pais alimentem e vistam seus filhos, mas as obrigações entre pais e filhos são mútuas. De sua parte, é requerido dos filhos que respeitem e honrem os seus pais. Amém? Então aqui vai falar sobre esta obrigação que os filhos têm, né? Eu tenho certeza que cada um de vocês tem criado os filhos de vocês dessa forma, né? Ensinado os trabalhos, a fazer de casa. Quando eu era menino, a minha mãe, ela sempre nos ensinou dessa forma e sempre nos exigiu o trabalho, né? Sempre. Eu e meus irmãos fomos criados nesse trabalho, principalmente eu e minha irmã mais velha, né? Nós tínhamos as funções ali de casa
E eu lembro que a função da minha irmã era limpar a casa, fazer comida, e a minha função normalmente era lavar a louça e varrer o quintal. E às vezes também era, Eu que nem fazia. tá bom. E às vezes também era encher garrafa, que é um trabalho fácil, né? Esse aí, de vez em quando, eu não fazia, não. E aí a mãe chegava em casa e quando não estavam as garrafas secas, ou quando estavam garrafas cheias, né, na verdade, aí você já sabe o que acontece, né, irmãos? Aquelas mães raiz, pegar, chegar logo com o cinturão e a peia rolava. Mas foi Ataca a comer, né, Thiago? taca comia. Mas foi bom pra mim, né? Se não fosse isso, quem sabe eu teria sido pior. Então, assim, com certeza vocês aí têm a forma que vocês educam os filhos, né? Ensinam, mas é importante que o trabalho seja incentivado dentro da casa. Aqui diz assim, ó, indolência é ensinada pela bondade irrazoável. Os filhos devem ser ensinados muito jovens a serem prestativos, a ajudarem-se a si mesmos e aos outros. Muitas filhas nessa idade podem, sem dor na consciência, ver sua mãe trabalhando, cozinhando, lavando ou passando a ferro, enquanto elas se assentam na sala de visitas e lêem histórias, fazem tricô, bordados e etc. Obviamente, quando Ellen White escreveu isso aqui, ela escreveu no período dela onde nem tinha televisão na época. Mas, se fosse nos dias atuais, o que ela ia dizer aqui? Ela dizia assim, ó, muitas filhas nessa idade, ao ver as suas mães se matando em casa, lavando louça, passando ferro, elas estão lá na sala assistindo alguma coisa, cuidando, fazendo nada, mexendo no celular, na internet. Não é o que está acontecendo hoje? Tem muitos casos que acontece isso, muitas famílias. Enquanto a mãe está se matando, os filhos não estão nem aí, estão ali viciados aí, estão mexendo no celular, estão jogando, fazendo qualquer outra coisa, mas ajudar em casa, infelizmente muitos não estão ajudando. Então ela diz assim, ó, elas têm o coração insensível como uma pedra, mas de onde se origina o erro? Quem são em geral os mais culpados disto? Os pobres, os enganados pais. Percebeu? Tem pais que dizem, ah, não, mas meu filho não vai fazer nenhum trabalho porque eu não quero que aconteça com meu filho a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu era pequeno, porque quando eu era pequena minha mãe me obrigava a fazer as coisas, pois meu filho não vai fazer nada, pois está educando o filho errado. Se pensar assim, está educando o filho completamente errado, tá bom? Então, não pense assim. Ajude, ensine. Esse é o conselho do Senhor, que os seus filhos tenham atividades dentro de casa. Aqui diz, ó, passam por alto o bem futuro de seus filhos, e em sua errônea compaixão, presta atenção, ó, compaixão, porque muitos dizem assim, não, eu não faço isso porque eu tenho compaixão do meu filho, eu não quero que meu filho trabalhe muito. Aqui vai dizer que isso é erro, é um erro. Deixam-nos assentados em indolência ou se lhes permite fazer coisas de pouca importância, que não exigem exercício da mente nem dos músculos, e desculpam suas filhas indolentes alegando que são débeis, que as fez débeis. Quem as fez as débeis? Aqui faz uma pergunta, né? E em muitos casos tem sido o errôneo procedimento dos pais. Percebeu? Então hoje, irmão, o que mais acontece é o quê? É problemas em casamentos, porque muitas mulheres que estão casadas nem comida sabem fazer. Não sabe passar a roupa, não sabe fazer nada, e alegam, né? Você não casou com uma empresa, você não casou para ter empregada, ainda diz assim, né? O homem às vezes não sabe trocar uma lâmpada, inclusive já tem até algumas empresas fazendo o trabalho do marido, como é que fala? Marido de aluguel é o nome. Já viram falar? Marido de aluguel. Aqui no norte quase não tem isso, né? Mas pro sul, pro sudeste tem muito isso. O que é o marido de aluguel? É aqueles trabalhos que fazem em casa porque o marido não sabe fazer. Às vezes é trocar uma lâmpada, arrumar um cano, capinar o quintal nem sempre pode, né? Mas, enfim, são vários tipos de atividades que o marido não sabe fazer. Não é que ele não queira e nem que tenha tempo, é que não sabe, né? Então, acontece muito isso porque a criação prejudicou essa geração, né, que está vindo, essa geração que não, não foi bem educada, ou melhor, bem ensinada pelos pais. Uma porção razoável de exercício ao redor da casa ajudaria tanto o corpo como a mente, mas as crianças são privadas disto em virtude de falsas ideias, até que tomam aversão pelo trabalho. Se vossos filhos não são acostumados a trabalhar, logo estarão cansados, queixar-se-ão da dor no lado, de dor no lado, nos ombros, membros cansados, estareis em perigo de, por simpatia, fazer vós mesmos o trabalho em vez de permitir que sofram um pouco. Seja o trabalho das crianças muito leve de início, aumentando-se cada dia um pouco, até que possam fazer uma soma razoável de trabalho sem se cansarem. Percebeu? Então é importante, irmãos, que começa ali de uma forma leve, né? Mas vai gradativamente vai aumentando um pouquinho mais a responsabilidade da criança
para que ela possa estar preparada para o futuro, né? Eu lembro de ter trabalhado uma vez no supermercado, e o casal ali que era dono dos supermercados, eles tinham bastante dinheiro, né? Só que eles tinham um filho que eles criaram aquele filho de uma forma muito estranha, né? Eu achava. O menino não sabia abrir uma porta. Ele não sabia abrir uma porta, irmãos. Eu tô falando de uma criança que tinha mais ou menos 12, 13 anos. Ele não sabia abrir uma porta. Ele era todo assim, mimado, né? Era um menino bem mimado, então ele não sabia como abrir uma porta. Ele não sabia de nada. O pai, às vezes, tinha que dar comida na boca. A mãe, eu achava aquilo ali muito interessante. Eu olhava para aquilo ali chega a me dar um negócio aí no corpo, porque eu com 12 anos, Deus o livre, já tava fazendo coisas assim que. E eu olhava para aquele rapaz e dizia assim, não é possível, como é que pode? Né? Em uma situação muito boa, eu estudava nas melhores escolas de Manaus, mas não sabia, não tinha atitude, não fazia nada, não podia fazer nada, era todo o tempo ali vivendo numa situação onde os pais tinham que fazer tudo, e ele às vezes gritava com os pais, falava de uma forma forte, e nós, os funcionários, tínhamos que estar ó, pianinho, podia dar um conselho, uma orientação, nada, nada, nada. Aquilo é muito chato, é muito ruim, né? Muito ruim. Então, assim, é importante que nós ensinemos os nossos filhos o que as orientações bíblicas e do Espírito de Profecia estão nos dando, tá bom? É importante. Perigos da indolência. Foi-me mostrado que muito pecado é resultado da preguiça. Mãos e mentes ativas não acham tempo para dar ouvidos a toda a tentação sugerida pelo inimigo. As mãos e os cérebros ociosos, porém, estão sempre em condição de ser controlados por Satanás. Existe uma frase muito conhecida que nós usamos muito de vez em quando, que é assim, ó, mente vazia, você lembra dessa frase? É oficina do diabo, né? A gente usa essa frase. Por quê, pastor? Porque quando nós estamos ativos, trabalhando, irmãos, nós não teremos tempo para dar ouvido à tentação sugerida pelo inimigo. Eu sempre digo, se você estiver trabalhando, você não vai ter tempo para estar pecando, né? Quando você está muito ocioso, aí você começa a achar coisa para estar pecando, falando mal dos outros, fica sendo controlado por Satanás. Então é bom estar ativo, trabalhando. Aqui diz, ó, quando não devidamente ocupada a mente, né? A mente demora-se em coisas impróprias. Os pais devem ensinar a seus filhos que a ociosidade é pecado. Não há nada que mais conduz seguramente ao mal do que levar todas as cargas dos filhos, deixando-os a vida sem objetivo, na indolência sem fazer nada e ocupando-se com o que lhe aprouver. As crianças têm a mente ativa e se não a ocupam com o que é bom, o que é útil, farão inevitavelmente o que é mal. Conquanto seja justo e necessário que tenham recreação, devem ser ensinados a trabalhar. Devem ter horas regulares de trabalho físico, bem como para a leitura e também tempo para o estudo. Vede que tenham ocupação de trabalho proporcional à sua idade e sejam supridos com livros úteis e interessantes. Percebeu? Então, as crianças, elas têm uma mente ativa e é preciso que elas usem esse desejo, né, essa atividade, nós possamos usar melhor essa informação que nós temos para manter ativa a criança naquilo que é bom, naquilo que é útil, né? Então, ademais de deixar elas brincarem, recriarem, estudarem, elas também tem que ter um trabalho em casa. Às vezes é coisa leve, às vezes é ensinar a lavar um copo, um prato, varrer a casa, né? Lavar uma roupa, coisinhas simples e depois as coisas se tornam um pouco mais pesadas, né? Como, por exemplo, um dia que você sair para trabalhar, seu filho vai ter condições de fazer as coisas em casa, você chegar a casa está limpo. Isso aí é um ensinamento, é algo que Deus quer que nós façamos, obviamente, né? Então, isso também vai preparar o seu filho para o futuro. Você vai ter filhos ali que são responsáveis, independentes, né? Coisa chata é quando o filho já adulto fica todo tempo ali dependendo dos pais, não é verdade? Eu acho que isso é muito chato, né? Todo tempo ligando pro pai pedindo dinheiro, fazendo alguma coisa, isso é muito complicado. Então, quando a gente ensina a trabalhar, normalmente a pessoa vai ter esse desejo de ser independente, conseguir as suas próprias coisas, ter ali o desejo pelo trabalho e dessa forma ter ali a dignidade de ter o seu próprio sustento. Isso é maravilhoso. Os pais devem despertar para o fato de que a mais importante lição para seus filhos é de que devem aprender a desempenhar sua parte na condução das tarefas do lar. A educação da criança para o bem ou para o mal começa nos primeiros anos. Quando os mais velhos se tornam maiores, devem ajudar a cuidar dos membros mais jovens da família. A mãe não deve cansar-se fazendo o trabalho que os filhos podem e devem fazer.
no cumprimento de sua parte das tarefas, podem melhorar a memória e alcançar o correto equilíbrio do espírito, bem como estabilidade de caráter e diligência. Percebeu? Quando nós estamos ali trabalhando, fazendo ali o exercício tanto físico como mental, isso ajuda até na memória. Aqueles, ó, o dia com sua rotina de pequenos deveres demanda reflexão, cálculo e planejamento de ação. Olha só que quando a gente está em atividade em casa, olha o que a gente acontece aí com a nossa vida. A gente começa a refletir, calcular, planejar o que nós vamos fazer. Isso ajuda muito, ajudando muito a nossa mente. Tornando-se os filhos mais velhos, mais ainda deve ser exigido deles. Ó. Quanto mais velho, mais a gente exige deles. Não se lhes imponha labor exaustivo. Agora sim, mamães, ó, presta atenção. Não se lhes imponha labor exaustivo. Nem seu trabalho deve ser prolongado de modo que se afadiguem e desanimem, mas deve ser cuidadosamente selecionada, tendo em vista o desenvolvimento físico mais desejável e o cultivo apropriado da mente e do caráter. Percebeu? Coloque para trabalhar, mas entendam que não pode assim dar um trabalho para a criança que seja tão exaustivo a ponto de desanimá-lo em vez de animá-lo a realizar aquelas atividades. O trabalho, né, assegura um sono reparador. Olha que bonito isso aqui, ó. As mães devem levar consigo as filhas para a cozinha, ensiná-las pacientemente. Sua constituição ficará melhor por fazer esse trabalho. Seus músculos adquirirão vigor e resistência, e serão mais saudáveis suas meditações e mais elevadas quando chegar o fim do dia. Talvez se achem fatigados, mas quão doce é o repouso depois de uma justa medida de trabalho. O sono suave e restaurador da natureza revigora, o corpo fatigado e prepara-o para os deveres do dia seguinte. Não deis a entender a vossos filhos que não importa se eles trabalham ou não. Ensinai-lhes que seu auxílio é necessário, seu tempo é valioso e que contais com os seus serviços. Amém? Percebeu? Isso aqui é maravilhoso, né? Por isso, mães, ensine suas filhas a prepararem comida. Eu acho engraçado a minha sogra, né? Minha sogra, ela gosta muito de caminhar, de cozinhar. E ela é cozinheira, ela trabalha, inclusive ela trabalha com isso, como cozinheira. Só que eu brinco com ela e eu digo para ela assim, que a minha esposa faz a comida melhor do que ela. Inicialmente ela ficava meio zangada, e ela dizia assim, não vou fazer mais comida não. Eu digo, mas poxa, eu tô falando que a sua filha faz comida melhor que a senhora, porque a senhora ensinou bem a sua filha a fazer comida. Aí a minha esposa fica olhando pra mim assim, que ela tem o orgulho dela santo, né? Que o orgulho dela é achar que ela faz a comida melhor do que a de todo mundo lá. E realmente a comida dela é muito boa, muito gostosa. Mas tem algumas coisas que a minha esposa faz melhor, né? E eu sempre digo, a comida da minha esposa é melhor. Aí ela fica meio assim. E aí eu digo pra ela, mas se isso acontece, minha sogra, é porque a senhora de alguma forma ensinou, né? Corretamente. Isso é muito bom. Então acredite, é bom quando você tem ali. é, Sabe que o seu esposo fica feliz com o teu tempero, com a tua comida, porque um dia a tua mãe te ensinou a fazer. Então, assim, ensine os teus filhos, ensine a tua filha, né? Ensine os trabalhos de dentro de casa. Obviamente, alguns podem estar dizendo assim, poxa, pastor, você está falando aí muito de trabalhos femininos, né? E, e hoje o mundo está mudando, as coisas estão acontecendo, hoje não é mais como antigamente, que as mulheres tinham que estar em casa, presas, fazendo as coisas para o esposo. Uma informação que eu vou trazer a você, e eu quero que você atente nessa informação. Porque eu sempre digo, quem é espiritual assimila as coisas espiritualmente. Os casamentos onde a esposa não cumpre com o seu papel que Deus deu do início de auxiliadora do esposo, normalmente acontecem muitos problemas. Muitos problemas. Inicialmente pode até dar certo, né? Ali contratar pessoas para fazer tudo. A mulher não sabe de fazer nada, então o marido vai sustentando, vai cuidando e tudo. Mas, irmãos, chega um dia, chega um momento onde se faz necessário ter algumas experiências. E se a mulher não souber fazer, vai dar muitos problemas no casamento. Eu tenho exemplos muito próximos de pessoas, eu não vou mencionar aqui o nome, de pessoas que passam dificuldades no casamento, porque quando chegam em casa ainda tem que preparar o alimento que a esposa não sabe preparar. Porque tem que fazer coisas em casa que a esposa não faz. Está lá, mas não faz. E coisas que homens deveriam ter aprendido a fazer e também não fazem, as esposas reclamam.
Então, os trabalhos comuns do lar é importante que o marido e a esposa saibam fazer. E isso, irmãos, é fomentado na infância. Então é importante que nós tenhamos essas informações. É um pecado deixar que as crianças cresçam indolentes. Exercitem elas seus membros e músculos, mesmo que os cansem. Se não são ativados, como pode fatigar, como pode a fadiga fazer-lhes mais dano a eles do que a vocês? Há uma evidente diferença entre cansaço e exaustão. As crianças necessitam mais frequente mudança de atividade e intervalo de repouso que as pessoas adultas, mas mesmo quando ainda bem jovens, devem começar a aprender a trabalhar. E se sentirão felizes ao pensamento de que estão sendo úteis. Seu sono será mais tranquilo após saudável labor e se sentirão refeitos para o próximo dia de trabalho. Em sua vida terrestre, Cristo foi um exemplo a toda a família humana. Ele era obediente e prestativo no lar. Aprendeu o ofício de carpinteiro e trabalhava com as suas próprias mãos na oficina de Nazaré. Enquanto ele trabalhava, na infância e juventude, iam-se-lhe desenvolvendo a mente e o corpo. Não gastava negligentemente as energias físicas, mas de maneira a conservá-las sãs, para que fizesse em todos os sentidos o melhor trabalho. Então nós temos exemplo para mostrar que as crianças podem sim realizar trabalhos que serão bem-sucedidas e isso vai ajudá-las mentalmente, fisicamente, vai ajudá-las de uma forma que elas se desenvolverão e tornar-se-ão homens e mulheres que serão uma bênção para o mundo, para as famílias, para a igreja. Amém? Eu espero que você tenha entendido o estudo de hoje. Quanto mais tempo passa, mais precisamos buscar por informação. Nós estamos vivendo num período muito difícil, irmãos. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas teve um jovenzinho aí de 15 anos que saiu matando o pai, a mãe, o irmãozinho. Vocês viram essa notícia? Aconteceu muitas coisas aí, está acontecendo muitas coisas sinistras, difíceis, coisas assim absurdas. Ontem eu estava vendo essa notícia de novo e foi descoberto que a menina que ele estava namorando, uma menina de 15 anos também, também já tinha feito planos para matar a própria mãe dela, né? Então, assim, é um negócio muito complicado, muito difícil. Então, mais ainda, eduque os seus filhos da forma correta, coloquem eles para trabalhar, tirem eles do celular, porque isso tem afetado a mente de muitas crianças, né? Tem prejudicado, tem filhos, crianças que estão desenvolvendo no seu coração desejos que são contra a natureza, né? Desejos sexuais de uma forma errada, desejos mentais para agressividade, como o caso desse rapazinho que tinha colocado o plano que ele ia matar os pais, né? Matou o irmão dele e também ia matar a sogra lá, né? A menina estava a par de tudo. Então, assim, está acontecendo tanta coisa no mundo, então é importante que nós tomemos essas orientações e possamos usá-las em nossos lares para que Deus abençoe nossa casa. Então, o apelo de hoje é: maravilhoso Deus, que eu venha ser um pai e uma mãe que busque ensinar meus filhos com os deveres do lar e que minha vida e de meus filhos seja somente para te agradar. Que esse seja o desejo do nosso coração. Que Deus te cuide, Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Oremos. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Pai, por esse estudo. Nos dá sabedoria cada dia mais para entender a Tua palavra. Que possamos cada dia mais, Senhor Deus, sentir a Tua presença e possamos educar os nossos filhos nos Teus caminhos. Cuida de cada pai que está aqui, mãe e nossos filhos. Dá-nos dia de paz em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Amém. povo abençoado do Senhor. Ficou claro o estudo de hoje? Amém. Muito bom. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Amém, amém. Muito bem, olha só, estou vendo aqui algumas mensagens, que Deus abençoe. E foi um prazer estar com vocês hoje mais uma vez para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Vamos tirar aquele print maravilhoso, abre a sua câmera aí, mostra teu rosto. Você mostra seu rosto, você mobiliza e motiva outras pessoas a participarem aqui com a gente. Isso é muito bom, né? Olha ali, Agatha, olha ali para a câmera ali, ó. Todo mundo tá te olhando. Meu Deus, a Agatha. Gente, papai. Vamos tirar então aqui o nosso. Ó, vai. Que bonito. Sorriso, dá um sorriso lá, dá um sorriso. Vai. Os três e. Opa, chatice, filho. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, no computador. Vamos lá, 2, 3 e. Eita, a primeira já foi. Vamos para a segunda.
Só um minutinho, que apareceu um negócio bem na frente aqui da Val. Pronto. Segunda. Pronto. Olha a Ninilane aí, rapaz. Maior love ali, ó. Quero ver. Muito bem. Que Deus abençoe. Tchau, gatinha. Agatha, Bom dia para gatinha. todos. Lembrando a Bom todos, dia. só lembrando, irmãos, que amanhã nós não teremos, tá? Só no domingo. Isso. Eternidade. Tchau, bom dia. Quando Bom não tem uma dia. eternidade. Beijinho. Que Deus abençoe e te dê um sábado alegre demais, tá bom? Aproveite bem o sábado. Amém para todos. No domingo, venha Amém. para Bom cá nosso dia. testemunho do sábado maravilhoso. Amém? Amém. Amém, amém. Tchau. Amém, Agatha.